eu acredito fielmente que uma das maiores empresas do mundo é a Igreja Católica. Então, para mim, a religião, isso é historicamente falando, com toda a história dos templários e tudo que ocorreu, né? Que a igreja tinha cavaleiros que matavam realmente as pessoas que iam contra a Igreja Católica. Enfim, a Igreja Católica, na minha opinião, tem muito sangue nas mãos. E é uma empresa. É uma grande empresa que regeu uma ordem mundial. Então, eu acredito que a religião, ela foi criada para ter controle sobre o ser humano. A minha opinião é o seguinte: se você cria algo que você começa a basicamente doutrinar, a melhor forma de controle de ser humano é a doutrinação, porque a doutrinação lida diretamente com o medo. O medo e o desejo. Medo de ir para o inferno, desejo de ir para o céu. Se eu tenho controle desse conto, dessa fábula, dessa história, eu consigo colocar medo no que eu tenho que colocar e consigo criar o desejo no que eu quero que a pessoa deseja. Então eu acredito que a religião foi uma das maiores, acho que uma das coisas mais importantes que aconteceu para o ser humano, mas também uma das maiores fontes de controle do ser humano. Então eu acredito que a religião foi feita e criada estrategicamente para controlar o ser humano, para fazer com que o ser humano não vá para o caminho errado, ou o caminho que ele gostaria de ir, mas sim para um caminho onde você implanta o medo naquilo que você quer implantar e o desejo naquilo que você quer criar. Então eu acredito que todas as religiões têm um fim de controle, de doutrinação. Então, se Deus nos deu o livre-arbítrio para pensar, para decidir, o homem traz controle e doutrinação, porque é isso que o homem sabe fazer. Então eu sempre tive essa opinião sobre a religião e sempre tive uma opinião muito fixa de Deus. Eu expliquei um pouquinho no outro episódio a questão da ciência por trás de Deus, porque eu sempre fui um cético positivo. Tem gente que não sabe o que é o ceticismo. O ceticismo certo não é você falar, eu não acredito nisso. Não, o cético de verdade, o cético raiz, ele vai falar, eu gostaria muito que você tentasse me explicar isso. Porque o cético, verdadeiro cético, ele não é um cara que não acredita em nada, mas sim um cara que acredita em tudo, até que prove o contrário. Então o cético, ele não busca não acreditar. Ele busca acreditar, mas encontrar motivos para não acreditar. E se ele não encontra motivos para não acreditar, o que passa a fazer é acreditar. Então foi isso que eu fiz com Deus. Eu tentei olhar de forma racional. Caralho, peraí, Deus existe? Será? Não é uma doutrinação que a igreja quis implementar em mim para fazer com que eu tenha medo de ir para o inferno e que faça as coisas que para eles consideram certo? Será que realmente ele existe ou tudo isso é uma grande doutrinação do ser humano? E aí eu comecei a pesquisar por trás da ciência, eu vi que a física não explica, a ciência não explica, e vi que a metafísica explica, como eu disse lá, então a metafísica é diferente da física, enfim, eu expliquei isso no outro podcast, você pode ver o podcast de Sérgio Sacani aí para entender melhor sobre isso, tá? Mas basicamente você tem que entender que a gente explica uma coisa, a causa e efeito, então eu entendi por meio de muita pesquisa e muito estudo que existe um Deus e um Criador. Porque tudo no universo está em ordem. Tudo é um caos e ordem perfeita. Não é todo o nome da ordem ser a ordem. Porque eu acredito que a nossa vida precisa ser colocada em ordem. E Deus é a ordem. Deus é o Criador, é o que apertou o primeiro botão, é o que fez explodir. Eu sempre pensei, se eu gosto do que eu gosto, eu já dei esse exemplo para vocês uma vez. Eu já tive uns devaneios em alguns vídeos que eu gravei, mas esse é o momento perfeito para ter esse devaneio. Por que você gosta de mulher? Nasci gostando. Perfeito. Essa é uma resposta que parece ser meio escrota, né? Mas ela é a resposta mais sincera que um homem hétero pode dar. Eu nasci gostando. Do mesmo jeito que um gay, desde nascença, vai poder responder. Por que você gosta de homem? Porque eu sempre gostei de homem, cara. Eu sempre tentei, olhei para as mulheres de jeito diferente, olhava os meninos de uma forma que a maioria não olhava. Por isso que eu acredito que o preconceito ele é inútil, porque você está odiando uma pessoa por simplesmente ser o que ela é. E se Deus existisse, ele jamais teria preconceito com uma pessoa que ele criou, que nasceu diferente porque essa pessoa nasceu assim. Então, o ponto que eu quero trazer
A religião também teve muito isso de não aceitar certas classes e tipos de pessoa, mas como assim? Você está botando culpa de uma pessoa que nasceu assim? Então isso já era uma incoerência para mim. E o ponto é, beleza, você nasceu assim, você gosta de mulher porque você nasceu e você não sabe explicar. Ou seja, alguém te programou. Você foi programado, você foi feito para ser assim. Do mesmo jeito que outra pessoa diferente foi criada para ser daquele jeito. Tem gente que gosta de basquete, tem gente que gosta de futebol, tem gente que nasceu para fazer várias coisas. A gente foi programado, cromossomo por cromossomo, coisa por coisa. A gente é uma mistura de pai e mãe, mas ao mesmo tempo criar algo único dentro desses dois genes que a gente recebe. Então, o ponto que eu quero trazer é, se a gente foi criado de forma tão complexa, de forma tão ordenada e coordenada, e o universo funciona de forma maravilhosa, porque eu tenho um vício muito grande na minha vida, que é assistir documentário de bicho e natureza, e eu olho e fico cada vez mais encantado, e tem aquela sequência de Fibonacci, que é aquela sequência que aparece em né? O número tudo, perfeito, né? o número perfeito, a sequência perfeita, que aparece em tudo nas nossas digitais, que é igual às raízes da árvore, que é igual ao que cria a galáxia, o movimento da galáxia. Tudo essa sequência tá. Fractais. Então falam que é a matemática que explica Deus, que é uma sequência numérica que ninguém explica e que aparece em todos os lugares. E como que aparece em tudo, sabe? Você vai ficando louco, você vai... Caralho, não é possível. Eu nunca caí nessa história. Do mesmo jeito que eu sempre fui pé atrás, será que existe, será que não existe? Eu nunca caí nessa história do foi do nada. Nada que a gente conhece neste planeta, por mais que a gente seja um cocozinho, nada que a gente conhece, já estudou, pega a ciência inteira, nada é do nada.